Olá, meus irmãos, estamos aqui com mais uma aula do nosso estudo básico do Espiritismo, volume 1. Estamos ainda no primeiro módulo, né, que é a introdução ao estudo, com o roteiro número 9, o Consolador Prometido, primeira parte. Na sequência, essa é a aula de número 26. Então, com esse assunto, o Consolador Prometido, tem mais essa parte e a segunda, a gente vai encerrar esse módulo 1, que é a introdução ao estudo. E na próxima semana nós estaremos entrando com o módulo 2 do Estudo Básico, volume 1, que é Introdução ao Espiritismo. Tá? Então a gente vai começar a estudar de uma forma assim mais objetiva, digamos assim, a doutrina espírita. Deixa eu passar o slide aqui. Bom, como eu falei na aula passada, né, eu vou sempre botar aqui esse slide, tá, para lembrar vocês da importância de vocês interagirem com o nosso canal, tá? Então, quem estiver acompanhando, por favor, se inscreva, né? Divulgue nosso estudo para outras pessoas que querem, que se interessam, tá? Se quiserem lá ativar o sininho das notificações, fica no canto superior direito, né? Porque aí toda vez que a gente postar um vídeo, aí vocês são avisados, não é? Pelo YouTube. E e peço também que curtam as aulas, né? Que façam comentários, porque, como eu falei na aula passada, para que o canal se mantenha no YouTube, o YouTube precisa identificar que o nosso canal é relevante, não é que há engajamento dos participantes, né? Não é por mim, não é por nada, é só para que a gente possa manter o estudo no canal. Então, se vocês puderem fazer isso, nós agradecemos, tá? Bom, é, o Espiritismo, ele é o consolador prometido. E alguém pode dizer assim, mas por que é que o Espiritismo é o consolador prometido? Bom, na verdade, vocês só vão entender que o Espiritismo é o consolador prometido quando vocês passarem a estudar realmente o Espiritismo, né? Quando vocês tiverem conhecimento, né? Eu não digo profundo, porque ninguém tem conhecimento profundo, né? Mas quando vocês tiverem, digamos assim, pelo menos o conhecimento básico do Espiritismo, e aí vocês vão entender por que é que o Espiritismo é o consolador prometido, tá? Então, veja, no Evangelho de João, aqui como diz o slide, né? O Evangelho de João registra da seguinte forma a promessa de Jesus relativa ao Consolador. Jesus diz assim: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Aí ele continua: O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, isso está lá anotado em São João, capítulo 14 e 15, né, versículo 17 a 26. Aliás, 17 e 26. Então, veja só, vamos analisar, a gente viu aqui na origem das religiões como o processo da religiosidade surgiu, não é? Principalmente com a mediunidade, que foi o fator preponderante, não é? A aparição dos espíritos, a comunicação deles, não é? A materialização deles através do ectoplasma, que na época a gente viu era, na tribo da Polinésia era conhecido como Mana e Orenda e tal, então a gente já viu isso daí. E a gente viu o processo evolutivo, não é, da religião, chegando lá com Moisés, não é, e surgindo a religião judaica, não é, o povo hebreu é quem cria a religião judaica, mais particularmente Moisés. Da religião judaica, não é, se abandona o paganismo, não é, que era uma mistura de crenças, onde existiam vários deuses, não é, o politeísmo, enfim. Então, assim, religião mais concreta mesmo, apesar de o paganismo ter sido considerado uma religião, mas religião mais concreta mesmo nós temos a partir do judaísmo. A partir do judaísmo, a gente pega o catolicismo, não é? Que é oriundo, digamos assim, do cristianismo, mas o cristianismo é moldado, não é, para os interesses da própria igreja. Infelizmente, essa é a realidade, né? E do catolicismo, a gente surge, então, por uma dissidência, por um desencontro, né, de opiniões, não é, de conceitos,
surge a igreja evangélica, o protestantismo. E a partir daí a gente vê as outras doutrinas, né, que surgiram, como o islamismo, que talvez seja até mais antiga, não é? Eu não entrei nesse mérito, mas essas doutrinas também são antigas, o islamismo, o budismo, né, o shintoísmo, enfim, tem várias religiões, principalmente ali do lado oriental. Mas a sequência do surgimento da religião, ela se deu nesse aspecto que a gente viu nas aulas passadas. Então, veja, depois de Moisés, acho que uns 1.500 a 2.000 anos depois, vamos arredondar para 2.000, tá? Não é um valor exato, até porque a gente não sabe. Mas é em torno de 1.500 a 2.000 anos depois, surge Jesus, né, com a missão de dar uma educação, digamos assim, mais objetiva, mais verdadeira sobre a relação de Deus com as suas criaturas. Tá? Então, veja que Jesus ele é totalmente diferente, né? O que Jesus ensina, o que Jesus prega, é totalmente diferente daquilo que Moisés falava. Tá? Então, Jesus vem trazer um Deus bom, um Deus justo, um Deus pai, né? Um Deus amigo, um Deus mais próximo da gente, por isso que Jesus se utilizava muito o termo pai. E daí surge o cristianismo. Tá? Só que Jesus sabia que na época que ele veio, apesar de ter sido quase 2.000 anos, vamos dizer assim, depois de Moisés, ele sabia que a humanidade precisava desenvolver muita coisa intelectualmente. Então, o que é que ele disse? Ele disse que depois, não é? Ele não disse quando, mas ele disse que depois ia rogar a Deus para que enviasse outro consolador. Ou seja, se é outro é porque ele é um e o outro viria depois. Né? E ele chama esse consolador de o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber e não pode vê-lo. Mas, quanto a vós, conhecê-los-eis, porque ele ficará convosco e estará em vós. O que ele quis dizer com isso? Quando surge a doutrina espírita, existe um grupo de espíritos, né, superiores que são chamados de o espírito da verdade. Quando Kardec pergunta a esse espírito como era o nome dele, ele disse: me chame de o espírito de verdade. E esse espírito de verdade, ou seja, a comunicabilidade desses espíritos, não é, através dos ensinamentos, principalmente na codificação, eles ficaram com quem? Com as pessoas. Eles ficaram na pessoa específica de Allan Kardec e a mensagem que eles promulgaram, que eles divulgaram, que eles ensinaram, permanece conosco até hoje, principalmente com quem tem a mediunidade, não é? A mediunidade equilibrada, porque não é pelo fato de você ser médium que você vai entrar em contato com espíritos, como o espírito de verdade, por exemplo, não é? Que se comunicou com Kardec. É preciso ser um médium bem evoluído para isso. Então, veja como é que começa a surgir, não é, a confirmação de que o Espiritismo é o Consolador prometido. Então, um pouco mais adiante, o mesmo evangelista atribui a Jesus as seguintes palavras: Eu vos tenho dito estas coisas enquanto permaneço convosco, mas o Paráclito, o Santo Espírito, que meu Pai vos enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar o que vos disse. Então, isso está lá no capítulo de João 14, versículo 25 e 26. Paráclito ou paracleto significa mentor, defensor, protetor. Tá? Então, são sinônimos aqui, paráclito e paracleto. Então, veja só, o que é que Jesus diz aí? Que o Santo Espírito, né, como ele usava naquela época essa terminologia, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar o que vos disse. Ou seja, o Espírito de verdade ele viria para ensinar, dar novos ensinamentos à humanidade e relembrar os ensinamentos de Jesus, para que o cristianismo permanecesse, né, e fosse instaurado realmente o cristianismo de uma forma pura, como Jesus ensinou, e não como os homens ensinaram e ensinam até hoje. Verifica-se por essas palavras que o Consolador prometido por Jesus, também chamado de Santo Espírito e de Espírito da Verdade, seria enviado à Terra com a missão de consolar, lembrar o que ele dissera e ensinar todas as coisas. Então, essa seria a vinda, não é, a tarefa do Consolador prometido por Jesus. O Consolador, como Espírito da Verdade, daria ao homem o conhecimento de sua origem, explicaria a necessidade de sua estada na Terra e o seu destino, espalhando por todo lado a consolação que advém da fé e da esperança. Então, realmente, quem conhece o Espiritismo, não é quem estudou o Espiritismo, quem estuda o Espiritismo,
e procura vivenciar, não é, os ensinamentos do Espiritismo, vai perceber que há, desculpa, vai perceber que há uma mudança radical, não é, na sua forma de ver as coisas, não é, esse conhecimento da reencarnação, da imortalidade da alma, da lei de causa e efeito, não é, da comunicabilidade dos espíritos, da existência de outras vidas em outros mundos. Enfim, esses são dos princípios básicos do Espiritismo. Isso dá a você uma segurança, uma certeza de que o que você está fazendo, né, para tentar construir em torno do bem é uma coisa que vale a pena, que tem futuro, porque a vida continua, né, é, é, os nossos corpos físicos são apenas roupas que nós usamos, um fardamento, digamos assim, para nos ajudar a cada tarefa, a cada trabalho que nós viemos executar aqui no plano físico, e que, por essa certeza dessa continuidade da vida, a gente já passa a ter outra visão melhor de Deus, da sua justiça, das suas leis, do universo, né, da nossa relação com as criaturas divinas, da confirmação, não é, da nossa irmandade uns com os outros, porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos irmãos, né, porque temos o mesmo Pai em comum. Então, o Espiritismo, ele consola porque ele traz esses conhecimentos, essas informações, tá? Explica, como ele diz aqui, a necessidade de nós estarmos aqui, por que é que nós estamos aqui, de onde nós viemos e para onde nós iremos. Então, são as questões básicas da filosofia que o Espiritismo traz e responde de uma forma é, é, mais clara, mais racional, não é? Que, sem nenhuma fantasia, sem nenhum misticismo, sem nenhum folclore. Seu compromisso com a verdade, o ensino de todas as coisas, o eleva à condição de uma nova revelação, a terceira da lei de Deus aos homens. Então, nós tivemos Moisés com a primeira revelação, a segunda revelação foi Jesus, e a terceira, a doutrina espírita, né, como o Consolador prometido, que é a terceira revelação da lei de Deus. Né? Então, veja a tarefa da doutrina espírita com relação aos ensinamentos para a humanidade, tá? Então, as três revelações da lei de Deus são a revelação mosaica, não é? Como nós dissemos, que vem com Moisés. Segundo, a religião cristã, ou seja, mais ou menos 2.000 anos depois. E mais ou menos mais 2.000 anos depois, praticamente, depois de Jesus, né, a gente tem a revelação dos espíritos, ou a doutrina espírita, ou espiritismo, como o Consolador prometido. Então, a gente vê aí por que é que o Espiritismo é o Consolador, né? Então, o Espiritismo é, pois, segundo os próprios espíritos superiores, o Consolador prometido pelo Cristo. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Então, os próprios espíritos, não que se comunicaram, o espírito de verdade que se comunicou junto com outros espíritos, eles próprios atestaram, não é, que o espiritismo era o Consolador prometido. E é como eu falei, quem conhece o espiritismo, não é, quem vivencia os ensinamentos do espiritismo, sabe que tem uma certa tranquilidade, né, em viver, em passar pelas provas e expiações, tá? E não é ficar rindo, nem ficar alegre, nem satisfeito com o sofrimento, não é isso que eu estou falando. Mas é compreender por que é que está passando por aquela situação, porque tudo faz um sentido, não é? E compreender, acima de tudo, que Deus é bom e justo, e que nós não estamos sendo punidos, nós estamos colhendo o que plantamos no passado, como iremos colher no futuro o que tivermos plantando hoje no presente. Então, é assim que funciona, não é, as leis divinas. Então, com isso, a gente encerra essa aula, né? Pelo visto, ela ficou maior um pouquinho do que eu tinha definido nas aulas anteriores, mas é assim, né? Tem algumas aulas que a gente fala mais um pouco, se empolga mais um pouco, mas o que é importante é a gente continuar estudando. Então, a próxima aula será a parte 2 desse assunto e a gente vai encerrar com ela, né, na próxima aula, esse módulo 1, que é Introdução ao Estudo. Então, um grande abraço para todos e muita paz.